Não sei, Conrado, o que você acha, mas assim, o principal jogador hoje do Flamengo, para mim, é o Gerson. Ou Gerson, que agora virou Gerson. O Gerson. O Gerson. Gerson. O Gerson. Teve isso. Vai aprendendo. Exato. Ele ainda não conseguiu. Mas, assim, tá difícil para ele ainda. O Gerson é hoje o pilar desse time, assim como ele era quando ele saiu da primeira vez. Para mim, ele era o umbigo do time do Flamengo. E aí você chega sabendo que é meio um anticlímax, sabe? Mas não sei o que você acha disso, Conrado. Não, é um jogador muito importante. Na temporada, acho que ele briga ali, ele e o Arrascaeta, para os principais jogadores da equipe. Não sei dizer qual que é o mais importante, mas com certeza ele está ali entre os principais. Eu diria ele e Arrascaeta, se fosse para escolher dois. E tá uma comoção muito grande, né? Inclusive, eu estou achando muito estranho, inclusive um exagero da repercussão do bilionésimo jogador saindo do Brasil para o futebol europeu. Parece que é primeira vez que está um jogador brasileiro saindo. Ontem eu participei de uma live também na Placar, e aí a galera muito carioca, né? A galera que era a versão daqui, né? E aí eu fiquei nessa, falei, gente, não tem nada de novo aí. O Gerson tá saindo, todo ano sai um ídolo. O torcedor ficar chateado, ótimo, o torcedor sabe o que está sentindo no coração deles. Agora, a gente ficar debatendo se ele deve ou não, se pode ou não pode, eu não vejo nenhum, O que você acha que sentido Conrado? nisso. Você acha que as pessoas estão espantadas que o Flamengo perca alguém, porque o Flamengo não precisa? O que é? Não, eu acho que algumas pessoas, como eu disse, torcedor, tudo bem. Ou então quem, sei lá, tem o canal do Flamengo e é um torcedor, tudo bem. Acho que tem algumas pessoas que acabam confundindo. Só isso pode... só isso pode explicar, porque, de novo, todo ano sai um jogador. O Fluminense, Danilo, perdeu o André e o Nino. O Nino tá lá no mesmo Zenit. Isso acontece, gente. Quem ficou cobrando o Nino que ele não pode sair, que ele vai deixar de ser ídolo, que a gente pegou você quando você não era ninguém e foi para a seleção? Ninguém cobrou o Nino disso. É dinheiro, gente. Como a Mili falou, capitalismo, bem-vindo. O cara vai receber um monte de dinheiro lá e ele aceitou. Assim, eu queria que ele ficasse, eu queria, como todos os jogadores, eu queria que o Estevão ficasse também, mas eles não vão ficar. Então, eu acho que isso, respondendo o que a Mili trouxe, né, sobre o Flamengo, esse exagero nessa situação, de repente, pode causar alguma coisa. Mas eu acho que o Felipe Luiz vai ter uma conversa, vai chamar, e aí, tá pronto ou não tá? Porque isso também muda rápido, né? 1-0 Chelsea, gol do Gerson, esquece. É estátua para ele. Pode ir embora, que a gente te ama. Isso muda Obrigada rápido. por tudo. Exatamente. Mas, sabe, eu tenho uma teoria a respeito desse, também concordo. É uma reação bem exagerada, assim, porque todo mundo sai a toda hora. Aliás, fazemos jogadores hoje para serem vendidos, fazer carreira lá fora, né? E voltar mais tarde. Assim, a gente aceitou essa condição de chão de fábrica muito rapidamente no futebol, né? A gente pouco contesta isso, mas eu acho que como o Flamengo se estruturou a ponto de ser um time ao lado do Palmeiras, considerado de excelência na administração, resolveu as dívidas, hoje os caras querem vir jogar aqui. Eu acho que havia na torcida a ilusão de que eles seriam maior do que o capitalismo, mesmo que não seja essa a conta exata na cabeça deles. Agora ninguém mais sai, porque todo mundo quer o Flamengo. O Flamengo é o epicentro do futebol mundial, vamos fazer esse time. Então, eu acho que essa desilusão, que é a mesma ideia de você vai virar SAF, tudo vai ficar bom e não fica bom, ó, a mesma ideia do VAR. O VAR chegou e agora a justiça reina no futebol. Não tem mais erros, né? Não há mais erros. E como os erros pioraram, obviamente, porque, né? Acho que a expectativa é do tamanho da frustração, sabe? Sim. Então, eu acho que tem esse... Então, de nada adiantou o Flamengo fazer tudo o que ele fez, se estruturar desse jeito, ser um time que não precisa necessariamente vender, porque quando o Nino e o André saem do Fluminense, a desculpa é: precisamos desse dinheiro, gente. Não, o Flamengo não tem mais essa desculpa. Então, a gente encara a realidade como ela é. O Flamengo não precisa vender o Gerson. Mas a venda dele vai gerar tanto dinheiro para tanta gente. É isso. É aí que está. Assim, eu acho que isso tudo que você falou está correto, e principalmente o pensamento para o torcedor, de novo, eu quero enfatizar isso, o torcedor,
ter essa desilusão e pensar nisso, ótimo. O torcedor pode achar que o Flamengo é maior que o Real Madrid. O problema é dele, é isso aí. Você torce e é isso mesmo. Como aqui, voltando para o São Paulo, já que eu falei que era meu time, né? Um tempo atrás, São Paulo, na época de Soberano, ganhou 3 títulos brasileiros. Vai virar o Bayern de Munique. Teve gente que acreditou naquela baboseira. Vai ganhar 50 títulos brasileiros seguidos. Teve gente que acreditou. Tudo bem o torcedor acreditar. Tá aí para isso o futebol. Não dá para a gente aqui embarcar nessa. Eu acho que essa que é a minha opinião. E sobre essa questão do dinheiro, o Flamengo, eu acho que contou essa história de forma também para o torcedor ficar contra o Gerson. Isso não está sendo legal. Porque o Flamengo não é que precisa de dinheiro, Mili, igual o Flamengo, não. Mas é tudo muito caro. Os salários são muito altos. Então tem que entrar um dinheiro também. Faz parte. E a renovação do contrato dele, que foi o que pegou, ele renovou o contrato recentemente, teve um aumento de salário. Na teoria foi para recusar uma proposta do mesmo Zenit. E aí a multa, que era de, sei lá, 600 milhões, um negócio muito alto, né? Nem sei o número exato, mas é muito alto. Baixou justamente para os 25 milhões que o Zenit vai pagar agora. E aí fica parecendo, não, o pai do Gerson e o Gerson são os pilantras. Aumentaram, abaixou a multa e agora está saindo. Gente, é óbvio que o Flamengo que assinou, o Flamengo que quis esse contrato. O Flamengo tá no contrato. Mas o Flamengo que quis esse contrato, entendeu, Alice? O Flamengo queria vender ele por 25 milhões. A questão é que agora vem à vista. Para ele sair, o Flamengo teve uma garantia, vem aqui e deposita a multa. Chegou 25 milhões, caiu aqui na conta, tchau, beleza. Então, não tem mocinho e não tem vilão. Parece o que o Flamengo meio que está tentando fazer é que o Gerson e o pai dele, que é o agente, né, o empresário, são os vilões da história. Mas não, o Flamengo está felizaço. Nesse momento está estourando champanhe. Eles estão muito felizes com esses 25 milhões entrando. Por isso que eu falei que é mais do mesmo. Não é algo que o Flamengo está, não sai, pelo amor de Deus, fica aqui e vou te dar rios de dinheiro. Não, o Flamengo está feliz, o Flamengo quer vender porque por 28 anos essa grana é muita grana e o Flamengo vai tentar reinvestir. E o que eu falei é o cash, né? É o à vista. Vai entrar nos cofres agora esse tanto de dinheiro. Então o Flamengo quis vender o Gerson. E tem uma coisa também, assim, a lógica é a de que o dinheiro precisa entrar. Os administradores do Flamengo são executivos neoliberais. Eles estão olhando a planilha. Esse dinheiro é bem-vindo. Vamos colocar esse dinheiro para dentro. Ninguém está pensando esportivamente, ninguém está pensando na dimensão do afeto, ninguém está pensando na construção de um time, na importância do Gerson. Gente, repõe aí o Gerson, traz lá outro da Europa, como já fizeram, né? E a gente repõe. Mas a torcida, ninguém quer saber o que a torcida sente, gente. E é para esse lugar que estamos indo. Uma administração à la Márcio Braga, Francisco Horta, Vicente Mateus, né? Assim, com tudo que elas têm de bom e de ruim, não existe mais. Não existe mais. E quem ousar se manifestar contra a lógica neoliberal é ingênuo, é inocente, não tem mais lugar hoje, é infantil. A questão sobre isso também, né, Mili, que entra, porque não é só nessa questão que isso tudo existe, né? Vamos dizer que eu não estou falando que é certo ou errado, eu ficaria com o Gerson, por exemplo, concordo com você, a torcida gosta, esportivamente é melhor, mas é que essa questão do dinheiro, do capitalismo, enfim, de pensar, não está nem aí para o amor, é dos dois lados. Daqui a pouco vem o Arrascaeta quer renovar, o próprio Gerson quer renovar, e todo mundo quer renovar, é cada vez mais dinheiro para manter esses caras. Não tem ninguém também do outro lado falando, não, eu amo jogar no Flamengo, o Flamengo é ótimo, então eu vou aceitar ficar aqui pelo mesmo salário que eu ganhava em 2019. Não tem ninguém fazendo isso. Não. Por isso que essa roda gira dessa forma. Realmente é a realidade atual do futebol.